E aí pessoal, beleza? Então vamos lá, mais uma aula aí do nosso curso de API, construção de API em Java Servlet. A aula passada nós vimos a conexão com o banco de dados. Hoje a gente vai ter um foco maior em cima do banco de dados, vamos fazer algumas execuções lá dentro do banco de dados, trabalhar um pouco a linguagem SQL, que isso vai ser necessário dentro da nossa API. Então vamos lá, vamos entender alguns conceitos. Deixa eu abrir aqui o browser. Vamos entender alguns conceitos dessa comunicação API e o banco de dados. Bom, o que a gente entendeu na aula passada, dentro da nossa aplicação, é que a gente tem esse cenário aqui, ó. Eu tenho a minha API, eu vou representar por esse quadrado azul, API, que é em Java, e no outro lado eu tenho aqui o meu banco de dados, que é em MySQL. Então, é necessário que eu faça essa comunicação entre os dois, essa ligação entre um e outro. Essa ligação, deixa eu ver aqui, entre a API e o banco API. Em que o API vai pedir coisas para o banco vai desenvolver coisas também. A mesma ideia, o mesmo fluxo de requisição e resposta que a gente tem também na web. Só que é claro, a gente não está utilizando o protocolo HTTP aqui, é outro tipo de protocolo. Bom, então como é que é feita essa comunicação API banco de dados? Essa era um problema que tinha de programação. Se você fosse fazer a conexão puramente, você tinha que se preocupar com coisas a muito baixo nível, que não são só da escala de programação. Você precisava estudar comunicação de rede, protocolo de não sei o que, coisas não sei o que, muitas coisas que estavam além do conceito de programação. Então não era só saber o Java para poder se conectar com o banco. Então, vendo esse problema, o que aconteceu? A Oracle, que hoje toma conta do Java, né, decidiu então criar uma especificação, um padrão de comunicação com o banco de dados. Vou representar por esse losango aqui. Então criou uma especificação chamada JDBC. Só relembrando que a gente já havia visto em sala de aula. Então essa comunicação é feita por esse JDBC. O JDBC nada mais é um padrão que foi criado para falar, ó, você quer conectar em banco de dados, com banco de dados usando Java? Se o seu problema é conexão, usa o padrão JDBC, que ele já tem lá um padrão de conexão feito. Então a gente viu isso na aula passada e aplicamos ele na prática. Vamos entender um pouquinho melhor, então a gente entendeu que a comunicação é essa. A gente faz a comunicação da API com o banco de dados através desse padrão JDBC. Mas como que esse padrão JDBC funciona? Vamos entender ele melhor. Então vamos dar um enfoque aqui. Opa, aí. Como é que o JDBC funciona então? Bom, por um lado ele tem a API e o outro lado ele tem o banco. Vamos expressar aqui o banco. Nosso MySQL, por exemplo. Como é que o JDBC ele vai fazer essa conexão? Na verdade, lá dentro ele tem um módulo específico só para cuidar dessa conexão. Dentro dele vai ter um cara chamado driver. O driver JDBC. O que esse driver JDBC faz? Ele é como se fosse um driver de impressora. Então, quando você precisa hoje fazer do seu computador uma conexão com uma impressora, você precisa estar com um driver específico daquela impressora instalado no seu computador. Aqui é a mesma ideia. O seu JDBC, o driver que você está usando, ele tem que estar de acordo com o banco de dados que você está usando. Então, tem que ter um driver JDBC para o MySQL, um driver que funciona no MySQL. Por outro lado, eu também preciso que esse driver reconheça a minha API em Java. Então eu tenho essas duas vias. O driver é o cara que vai entender
tanto o MySQL quanto o Java, a minha API de Java. Assim como o drive de impressora é também. Ele se comunica com a impressora porque conhece aquela impressora, se é HP, se não sei o que, ela sabe qual que é aquela impressora, e também é específica para o sistema operacional. Então tem o drive da HP para o Windows, tem o drive da mesma HP só que para o Mac ou para o Linux, e vice-versa. Tem um drive para o Linux para uma outra impressora que é HP. Então esse driver tem que ser específico. E quando a gente vai utilizar o JDBC, a gente abaixa aquela dependência pelo Maven especificamente para a nossa necessidade, que no caso aqui é MySQL. Eu já baixo o driver do MySQL, sendo assim, eu já implemento a minha aplicação para ela se comunicar direto com o MySQL, especificamente com o MySQL. Beleza? Mas como é que funciona? A gente viu que era a conexão que a gente tinha que criar na aula passada, mas de que isso me serve, por que eu faço conexão, para que eu vou usar. Então vamos entender esse conceito então dessa comunicação API e banco. Então a gente entendeu que a comunicação é feita pelo driver. Então eu vou omitir o driver, vou escrever como se fosse uma comunicação direta, mas tenham em mente que tudo é intermediado pelo driver. O driver é o filtro, mas a nível de prática a gente nem vê ele. Ele é só o cara que vai fornecer essa conexão. Depois a gente entra em mais detalhes com ele. Então vamos entender por que eu preciso de uma conexão. Bom, o que a gente vai começar, a conexão é um início de conversa entre a minha aplicação, a minha API em Java e o banco de dados. Eu preciso pedir coisas para o banco de dados e o banco de dados precisa saber quem eu sou. Então, dentro dessa conexão, o que vai acontecer? Eu vou ter que informar coisas para o banco de dados, como usuário e senha. Então a conexão é importante, que ela vai estabelecer essa conversa inicial da nossa aplicação Java com o banco de dados. E é uma maneira do banco de dados saber quem que eu sou, saber que eu tenho que devolver respostas para você, para essa instância de aplicação. Então você, Java, quando você me pedir coisas, eu vou te responder coisas também. E a gente tem que ter em mente que não é só... A gente pode estar numa escala, a gente pode ter um sistema que tenha várias aplicações funcionando. Não só uma API em Java, por exemplo. Posso ter uma outra API em PHP, uma outra API em .NET, usando o mesmo banco de dados. Acontece. Então, esse tipo de cenário tem que estar entendido e por isso que se faz necessária essa conexão no banco de dados. Primeiro, saber se eu posso ou não usar o banco de dados. Se eu digitar a senha errada lá, não posso. Né? E também para saber que é para você que eu vou te devolver a resposta quando você me pedir para buscar alguém no banco de dados, por exemplo. Então, essa conexão faz necessário para ter essa comunicação da nossa aplicação e o banco de dados. E para o banco de dados nos conhecer o Java, conhecer quem que está falando com ele. Tem um detalhe também quando a gente trabalha com conexão, que pelo fato de eu poder ter várias conexões, eu também tenho um limite de conexão. O banco de dados não pode ser infinito. Então vamos entender isso aqui melhor agora. Então vamos pegar esse cenário aqui e vou estender um pouco mais o banco de dados. Então vamos pegar o nosso MySQL aqui. O MySQL ele tem, e você pode configurar isso é configurável, tá? Um limite de conexões que ele vai fornecer. Então, por exemplo, vamos supor que aqui tenha 3, tá? Vamos supor que aqui a gente tenha 3, tá? Aqui para selecionar, para ver selecionar mais difícil que isso. Então vamos supor que a gente tenha 3 conexões aqui. O que isso significa? Que o nosso banco de dados está limitado ao máximo ter 3 conexões simultâneas acontecendo aqui. Então, por exemplo, a gente pode pensar que a gente tem uma API aqui. Vamos entender isso aqui como se fossem clientes. 3 conexões me limitam a 3 clientes utilizando o banco de dados simultaneamente. Vamos supor que o João não,
O João está usando o sistema. A Maria, quem mais? Pafúncio. Então, Pafúncio, a Maria e o Zé, ou e o João, estão usando o sistema. Então, a Maria pegou, o João pegou essa conexão, a Maria pegou essa conexão e o Pafúncio pegou essa conexão. Se vier o Zé e quiser uma conexão, o que vai acontecer com ele? Espera aí, filho. Fica na fila, né? Tem gente na frente. Então, a gente tem que se preocupar, é uma preocupação também quando a gente está trabalhando com API, um sistema que tem comunicação com banco de dados, a gente tem que ter uma gerência ali com as conexões. A gente tem que ter em mente que elas são limitadas. Então, eu não posso ir fazendo meu sistema consumir conexão até nunca mais. Isso tem um limite. Se estourar o limite do banco, isso pode dar problema. O sistema pode parar de funcionar. Então, a gente tem uma preocupação de usa a conexão, quando você não precisar mais, descarta ela. Então, vamos supor que o João está lá com o computador ligado, abriu o nosso sistema, e ele, quando ele abriu o sistema, ele já criou uma conexão, já está ocupando uma conexão, comeu uma conexão lá. E o João não está fazendo nada no sistema, nada, nem pesquisou nada, só abriu o sistema, não fez nada. E a conexão está lá com ele, mas ele não está fazendo nada. O Zé entrou no sistema depois do João. E a Maria e o Pafúncio entraram antes que o Zé também. Tá todo mundo parado. Ninguém está usando o sistema. Ela está com a janela aberta. Só pelo fato do programa estar aberto com eles estão consumindo conexão. Aí o Zé chega lá para trabalhar, abre um sistema, precisa lá cadastrar um cliente, está lá na porta da empresa e não consegue. E o João, a Maria e o Pafúncio não estão fazendo nada lá no sistema. E estão ocupando conexão com dados. Aí você culpa o sistema, né? Não estou trabalhando porque o sistema não está funcionando, não posso fazer nada. Não, eu não posso. Um usuário não pode ter não pode ser privilegiado se ele chegou depois. Então, a regra é fila. O João chegou primeiro, a Maria chegou primeiro, o Pafúncio chegou primeiro, ele vai ter que ficar aguardando. Quem terminar de usar primeiro, vai lá e libera a conexão. O João, sei lá, a Maria foi lá e desligou o computador, saiu do sistema. Ufa, liberou espaço. Liberou uma conexão. E o Zé vai lá e usa a conexão, beleza. Mas esse cenário não é muito bom, né? Vocês concordam comigo que o João, o Zé e o Pafúncio não estão usando o sistema. E estão consumindo conexão. Pegaram a conexão lá para eles e ficou, certo? Iniciou o sistema, segurou a conexão e ficou para ele. Um jeito egoísta, né? Ele pegou a conexão e não quer mais devolver. E ele nem está usando a conexão. Bem criança com brinquedo, né? Criança com brinquedo, você dá pra ela e ela não vai soltar enquanto ela não quiser. Nem está usando o brinquedo, vai lá e pega, certo? Então, uma melhor implementação disso é o quê? Como que vocês podem me sugerir? Como que eu posso melhorar essa implementação? Quando que seria um momento bom para eu pegar a conexão? Quando eu abrir o sistema? Oi? Pedir, mas qual que seria esse caso? Vamos supor assim, eu liguei o sistema, não estou cadastrando, não estou buscando, não estou usando o sistema, está lá só aberto. Eu preciso da conexão nesse momento? Quando que eu vou precisar? Usando o sistema lá. Quando eu for cadastrar alguém, por exemplo, quando eu for buscar, listar clientes cadastrados, quando estiver usando o sistema, né? Então, o melhor caso é o seguinte, tá todo mundo aí, eu tenho aqui minhas conexões, mas eu não uso de cara. Vou falar o seguinte, agora o Zé, ele precisou buscar os clientes lá no banco, então dá a conexão para ele. Aí beleza, o João precisou de conexão para cadastrar um cliente novo, beleza, dá a conexão para ele. Aí o Pafúncio foi lá e vai cadastrar um cliente também. Tranquilo, dá conexão para ele. Vem a Maria. E supondo que eles estão ao mesmo tempo. Maria quer usar o sistema. Fica na fila, né? Fica na fila. Aí ela tem que ficar na fila mesmo. Todo mundo está usando, não tem jeito.
Aí o João vai lá e fala, beleza, terminei de cadastrar. Libera a conexão. Importante, não pode pegar e ficar lá de novo, né? Senão cai no mesmo problema. O cara vai usar, usou, não voltou a conexão, fica lá com ele preso nele. Aí o João terminou de usar, a Maria pode ir lá e fala, beleza, tenho conexão para eu fazer o que eu tenho que fazer. Então, esse conceito, essa ideia de reciclagem de conexão, reutilização de conexões é importante, tá? Isso não quer dizer que nós vamos implementar isso nessa versão do nosso sistema. É porque a gente está trabalhando com conceitos básicos e não é o foco do curso a gente ter uma solução otimizada. A gente aprender conceitos. Aprender como que tudo funciona. E no próximo módulo a gente vai utilizar de meios mais práticos, de meios de mais mercadológicos, mais produtivos, que já tem essa implementação pronta. Então nem vamos me preocupar em pega conexão, libera conexão. Isso já vai estar dentro da biblioteca, do framework que nós vamos utilizar. No caso a gente vai utilizar a especificação JPA e implementação Hibernate no próximo módulo. A gente vai entender o que seria esse JPA, o que é o Hibernate. E ele já tem todo esse comportamento ótimo já implementado, nativo dele. A gente não precisa se preocupar com isso agora. Mas a gente tem que ter em mente que isso é um problema. Tem que ter em mente que da forma que a gente está fazendo, não é a melhor forma. Mas é a melhor forma da gente aprender. Mas não é a melhor forma de se executar. Então é um projeto de estudo, isso tem que ser frisado. No próximo módulo a gente vai aprender em como fazer um sistema que pode virar produto, que pode ser entregue para cliente. Certo? Então esse é o primeiro conceito aí de conexão. Então é importante que a gente entenda que isso tem que ser gerenciado. Tá? E só para dar nome aos bois, a gente costuma chamar essas conexões disponíveis do sistema como pool de conexão, ou pool connection do inglês, que é mais comumente encontrado. Pool seria piscina, se a gente for traduzir a grosso modo, a gente pode entender como se fosse uma piscina. Eu faço a analogia do seguinte: você vai lá numa pescaria de festa junina, sabe? Você vai lá e tem um número limitado de peixes e um número limitado de varinhas. É como se essas varinhas, os peixes fossem as conexões. Então cada um vai lá e pega um peixe. Se o cara não repor o peixe, ninguém vai mais poder pescar, certo? Então qual que é a ideia da pescaria da festa junina, ou festa julina, sei lá? Pega o peixe, coloca de volta para outra pessoa poder pescar, né? O cara não precisa ficar com o peixe, ele vai pegar o peixe para quê? Para pegar um prêmio lá, certo? Não precisa levar o peixe embora para casa. Devolve o peixe lá na piscina. Essa é a ideia. As conexões são esses peixinhos aí de festa junina, certo? E a piscina é esse pool de conexão, esse espaço onde ele vai deixar as conexões disponíveis. Então você pega o peixe, coloca de volta. Pega a conexão quando você precisar, usa e volta ela para o pool de conexão. Essa é a ideia, para manter esse pool de conexão sempre movimentado e sempre reutilizando as conexões, sempre da maneira mais otimizada possível. Então lembrando, isso a gente não vai gerenciar manualmente nessa versão do sistema, mas no próximo módulo isso vai ser nativo com os frameworks, as bibliotecas que nós vamos utilizar. Beleza?